Graça e paz do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse quantos milagres ele havia visto que Deus fizesse dos gentios. Que não conhecia as leis de Moisés, nunca tinha visto um profeta, e quando Paulo foi pregar para eles recebiam milagres extraordinários. Deus usava Paulo por pregar para os gentios Jesus. Os 70, mas ele capacitou, dizendo, e cura os doentes. E eles voltaram a dizer que até o demônio se chegavam a eles. Eles receberam essa autorização do próprio Senhor Jesus. Aqui está algo tão tremendo que eu vou dizer para você. Você também recebeu autorização. Você não aceita Jesus para ficar parado. Rodeado, pois os judeus que me perguntavam, até quando nos deixará perplexo? Dizendo-nos abertamente se tu é o Cristo. Mas Jesus já tinha feito muitos sinais aqui. Muitos sinais. Respondeu-lhes Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. As obras que eu estou fazendo em nome do meu Pai, são elas que dão testemunho que realmente eu sou enviado dele. Os antigos profetas disseram a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas eles criam profeta. Eles criam em Moisés. Eles criam em Elias, em Abraão. Eles discutem isso até hoje. Mas porque se não crê em Jesus, não é ovelha de Cristo. Ele diz, onde tiver 2 ou 3 falando da minha pessoa, falando em meu nome, aí está a minha igreja, estou no meio de vós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Se você é ovelha de Cristo, você vai ouvir a voz dele. Caso contrário, você não vai seguir. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é muito forte. Ninguém vai tirar elas das minhas mãos. Ninguém. É ninguém. A dupla garantia aqui. Vamos ver o que o Pai diz. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Você tem dupla garantia, da mão de Jesus e da mão do Pai. E até ali estava tudo bem, mas quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, veja o que aconteceu. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. A resposta de Jesus é o que importa. Disse-lhe Jesus, muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ide me apedrejar? Respondeu os judeus, não é por nenhuma obra boa que vamos te apedrejar-te, mas por blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Você é apenas um homem que se faz Deus. Tornou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Não está escrito na vossa lei? Vós sois deuses? Os judeus pararam. Está lá no Salmo 32, versículo 6. E a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida. E as escrituras não podem ser anuladas. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, as escrituras não podem ser anuladas. Assim mesmo eles quiseram pegar em pedra. Quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Mas se as faço como ele fez, embora não me creiais a mim, credes nas obras para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Não precisa crer em mim, mas pelo menos nas obras que eu faço. Entenda que é o Pai que está em mim que faz essas obras. E ele havia feito o quê? Milagres. E ele estava lá na frente deles. O próprio Jesus estava dizendo para eles, se vocês não podem crer, creiam ao menos nas obras que vocês viram. E agora em nós, gente? Se não houver obra, será a mesma coisa. Se não houver milagres, se não houver essas coisas, como eles vão crer em nós? Os gentios não sabiam nada, mas tinham que ter aqueles homens eram enviados por Deus. Os milagres só aconteceram como sinal daquilo que ele falava era verdade. Se Jesus, que era Jesus, tinha que acontecer sinais que eles viram, não foi suficiente para eles. Por quê? Porque eles tinham um regime religioso mais cientista. Quem contou isso foi o Tássio.
saiu um câncer no cérebro dele que era impossível de ser operado. Como eles nunca acreditaram muito em Deus, mas também nunca fizeram, ele falou assim: vou procurar alguém que realmente sabe orar. Aí ele pediu oração. O irmão chegou e disse para ele assim: verdadeiramente, se você crer, você já está curado em nome do Senhor Jesus. Disse que naquela hora que ele falou só isso, é essa a oração? É essa a oração. Não viu religiosidade, não exigiu nada, não. Ele recebeu o milagre do cérebro e toda a família agora serve a Cristo. Mas esses estão falando de Jesus, que não estou nem se ganha dinheiro não, estão falando de Jesus. Se alguém vai colocar alguma coisa no Pix para ajudar essa obra, essas pessoas que fazem voluntariamente, ela está dizendo: eu sei que o meu Senhor vive. Ajuda voluntariamente, do qual Jesus viu muitas pessoas ajudando voluntariamente. A verdade é que se nós temos Cristo, a doutrina que vem é do Espírito Santo. Como despertar o Espírito Santo? Não sendo egoísta, só prega para a gente. Se vê alguém usando droga, não sei o que, não conversa. Claro que você tem que se fazer de tudo para ganhar tudo. O bêbado de bêbado, o drogado de drogado para poder ganhar esses caras. Mas tem que falar. Você planta a semente. E aí, se algum deles fala: ora por mim, você sabe que tocou a sua mensagem. É o que sem Jesus não existe igreja. Sem a presença do Espírito Santo não tem milagre que nos conduzir.